Olá a todos. Estamos aqui para apresentar o nosso artigo científico intitulado Silicose, um problema de saúde pública historicamente esquecido no Brasil, uma revisão integrativa. Somos estudantes do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas e da Saúde do Piauí. O nosso grupo ele é composto por Arthur Gomes de Araújo, Francisco Lucas Lima da Paz, Elias Pereira Mota Neto, Ingrid Beatriz Galdino Soares, Marcos Paulo Alves Ferreira de Almeida, Maria Eduarda Campos Bezerra, Matheus Lopes Martins e Ayane Araújo Rodrigues. Vamos dar início à nossa apresentação do trabalho. Como orientadora, tivemos a Ayane Araújo Rodrigues, a tutora do nosso módulo de IESC. Vamos dar início à nossa apresentação falando sobre a introdução acerca do nosso assunto. Iniciando a nossa apresentação, é importante começar citando, né, que a pneumoconiose, ela é um grupo de pneumopatias intersticiais difusas que vão estar relacionadas à inalação dessa poeira, principalmente em ambiente de trabalho. E aí, dentre as pneumoconioses, a gente tem, por exemplo, a asbestose e a silicose. Mas a silicose, ela está relacionada à inalação de um agente etiológico específico, que é a sílica. A silicose ela é listada na literatura como sendo a pneumoconiose mais antiga. E esse é um ponto importante para a escolha e para a definição do nosso tema a ser abordado nesse trabalho. Hoje em dia, ela é listada principalmente como sendo uma patologia ocupacional, e aí essa partícula de sílica inalada, ela vai passar por um processo de, a partir do momento que ela é inalada, ela vai se depositar, principalmente nesses bronquíolos respiratórios, né, e aí vai causar a instalação, a retenção, e à medida que ela vai se depositando nesses bronquíolos, ela vai causar uma fibrose pulmonar gradativa, que vai causar uma reação no parênquima daquele indivíduo. É importante citar também que a silicose, ela é uma pneumoconiose que ela é de diagnóstico clínico, que a gente pode fazer o diagnóstico com o exame físico do paciente, a história ocupacional dele e o quadro sintomatológico, mas quando a gente pede o exame de imagem, principalmente o raio-x, para caracterizar, a gente vai ver um caráter fibronodular intersticial difuso, e aí, essa patologia, ela vai ser classificada de acordo com o tempo que aquele indivíduo apresenta aquela sintomatologia, né? Pode ser na forma aguda, na forma intermediária e na forma crônica, que já chega aí na média dos 15 a 20 anos. No que diz respeito à saúde desses trabalhadores que vão ser acometidos pela silicose, a saúde ela acaba se tornando fragilizada porque não há o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e ações preventivas realizadas pelos empregadores para trazer uma segurança com relação à exposição dessa poeira de sílica. E aí isso acaba se tornando um grande problema público de saúde no Brasil. Por quê? Dentre esses pontos, a gente tem um diagnóstico tardio da doença, porque a doença só começa a apresentar uma manifestação, uma sintomatologia, quando ela já está na faixa intermediária para crônica. E aí, esse diagnóstico tardio acaba dificultando medidas preventivas, né? Além disso, os trabalhadores não têm o conhecimento da doença e aí eles não sabem o que eles podem reivindicar baseado no risco de adquirir aquela doença. A ausência de políticas públicas de rastreio, não existe um plano entre saúde pública e empregadores para fazer o rastreio dessa patologia nesses ambientes que seriam necessários fazer, né, nesses ambientes de trabalho. E não tem também uma política de fiscalização por parte do governo, juntamente de medidas preventivas, né? Essa fiscalização seria fiscalizar exatamente se esses empregadores estão fornecendo, porque é responsabilidade deles, fornecendo os equipamentos de proteção individual e, além disso, aconselhando, indicando que se faça o rastreio da doença. E aí, isso faz com que a pneumoconiose seja a principal a silicose seja a principal pneumoconiose no Brasil e seja uma das que trazem maiores sequelas, porque ela não tem cura, ela tem um caráter altamente fibrogênico e traz sequelas socioeconômicas muito graves para os trabalhadores que adquirem essa condição. Pode passar, tudo. E aí, baseado nisso, vem a questão do nosso objetivo e, em seguida, a justificativa do nosso trabalho, né? Do porquê
escolher a silicose. A silicose, ela é classificada como uma pneumoconiose, que aí ela vai atingir principalmente o sistema respiratório e apresenta numerosas complicações. Pode passar, Arthur. Bom, bom dia. Sobre a justificativa do nosso trabalho, o nosso estudo ele é motivado pela falta de informações adequadas sobre a silicose no Brasil, porque apesar da silicose ela ser a mais antiga das pneumoconioses, e embora já tenha conhecimento sobre a fisiopatologia dela e sobre a sua evolução clínica, os estudos dela, os dados dela ainda são muito precários. Então, partindo dessa perspectiva, o nosso estudo ele objetiva descrever a pneumoconiose, que atinge principalmente o sistema respiratório e que apresenta numerosas complicações. Acerca dos nossos métodos, como tipo de pesquisa. O presente estudo, que foi abordado aqui por nós até agora, trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativo com abordagem qualitativa, que foi realizada por meio de um levantamento de dados bibliográficos por meio da literatura e foram utilizados fontes secundárias referentes à temática em questão que está sendo apresentada. Dessa forma, o estudo bibliográfico ele serve para orientar o estudo através de uma questão clínica que foi levantada por meio da estratégia PICO, que na qual seria quais evidências científicas apontam a silicose como um problema de saúde pública no Brasil. O levantamento bibliográfico ele foi realizado no período referente ao mês de abril a junho de 2023, nas bases de dados online, a qual utilizamos o Cielo, a Biblioteca Virtual de Saúde e a PubMed, por meio dos descritores de saúde, através da forma booleana AND. Os dados eles foram apresentados em forma de tabelas e quadros, referente ao ano de publicação, fonte online, o nome do periódico, sede do estudo, tipo de publicação e sinopse dos estudos que foram selecionados para a nossa pesquisa e levantamento bibliográfico da nossa revisão integrativa. Pode passar. Como já mencionei, essas foram as plataformas que foram utilizadas para apresentação e elaboração dos dados e resultados da nossa pesquisa. As bases de dados foram levantamentos bibliográficos por meio dessas plataformas e, como vai ser mostrado mais logo à frente, como foi abordado os resultados da nossa pesquisa em forma de uma tabela e como foi feito o levantamento bibliográfico para os resultados da nossa pesquisa. Pode passar. Para a nossa pesquisa, estabelecemos alguns critérios, que foram critérios de inclusão e exclusão, para poder filtrar os nossos artigos que foram encontrados, para poder ter uma melhor elucidação acerca do assunto que está sendo referido. Os resultados da pesquisa foram abordados em duas etapas, referentes ao ano de publicação, fonte online e o nome do periódico, sendo sede do estudo e o tipo de publicação e sinopse e os estudos selecionados, como já foi mencionado anteriormente. Os resultados dessa pesquisa obteve como os critérios de inclusão e exclusão, sendo critérios de inclusão. Os critérios de inclusão para essa revisão integrativa foram artigos completos sobre a temática silicose, publicados no período de 2018 a 2022, publicados em idiomas português, inglês e espanhol. E como critério de exclusão, foram excluídos deste estudo teses, resumos, congresso, textos incompletos e publicações que fogem da temática. Pode passar. A identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, como já foi mencionado, foi realizado por meio de duas etapas. A primeira fase do estudo foi segundo os critérios de inclusão e exclusão, como já foi mencionado, e os artigos foram analisados quanto ao seu potencial de participação no estudo dos autores, avaliando o adiantamento à questão da pesquisa, que foi a questão clínica que foi elaborada, bem como o tipo de investigação, objetivos, amostra, métodos e desfechos, resultados e conclusão da nossa pesquisa, resultando em um total de 12 artigos. Pode passar.
Essa é a nossa tabela, na qual a nossa figura 1, ela aponta o fluxo do processo de seleção para os nossos artigos da revisão integrativa. Estamos apontando aí a questão clínica, que foi a primeira fase. Para a elaboração e filtro desses 12 artigos, foram feitas em 5 fases. Nessa primeira fase, na qual elaboramos a fase da questão norteadora, que é quais as evidências científicas apontam a silicose como um problema de saúde pública no Brasil, na qual, na segunda fase da coleta de dados, obtemos esses resultados através da plataforma BVS, PubMed e Cielo, na qual encontramos na BVS 5.328 artigos, na PubMed 484 artigos e no Cielo 60 artigos que estavam referentes à temática do nosso estudo. Após motivo de exclusão, foram excluídos 5.872 artigos, que os livros foram utilizados, artigos publicados em outra língua, pesquisa com animais e publicações entre os anos de 2018 a 2022, que foram ao total 520. Somando isso tudo, resultou-se na BVS 492 artigos, na PubMed 16 e na Cielo 12. Por motivo de exclusão dos artigos, ao total da nossa pesquisa, obtivemos 36. Os artigos com conteúdo duplicado foram 100 e não respondiam à questão norteadora foram 410. Ao final do nosso estudo, na quarta e quinta fase, com análise dos dados e elaboração do nosso quadro sinóptico, na primeira plataforma, que a BVS, encontramos 4 artigos, na PubMed encontramos 3 artigos e na Cielo 3 artigos que respondiam à nossa questão. Pode passar. Os resultados de discussão. Esse estudo apontou os principais achados na literatura sobre a silicose no Brasil. A partir disso, viu-se que as pneumoconioses elas são doenças do aparelho respiratório comuns em países em desenvolvimento, mas também ocorrem em países de subdesenvolvimento. E ele tem um caráter preventivo. Se os trabalhadores da saúde eles trabalharam com seus EPIs de forma correta. Ainda são muito prevalentes na população, de forma que a sua incidência ela vem diminuindo nos países desenvolvidos. Assim sendo, este estudo ele apontou como os principais achados na literatura sobre a silicose no Brasil, que vai ser demonstrado no quadro 2, que vamos demonstrar mais à frente. A gente colocou no slide acompanhar artigo, porque os nossos avaliadores vão estar acompanhando o artigo para, junto a gente, estar avaliando esses nossos resultados. Pode passar. Em relação ao nosso quadro 2, fizemos a organização da nossa tabela com o número de autores de A1 até A10, na qual analisamos o objetivo principal, a amostra, as intervenções e os principais resultados da nossa pesquisa. Por meio disso, por meio de avaliar os objetivos principais e as amostras, vimos a quantidade de artigos que correspondiam àquele objetivo, quais foram as intervenções que foram feitas e os principais resultados que foram obtidos através das intervenções que foram realizadas. Por meio disso, avaliamos que, diante do que foi exposto por diversos autores que abordaram acerca da nossa temática, viu-se que foi exposto por diversos, que foi observado que os impactos da infecção por silicose é grave e cursa com um quadro mais grave ainda quando se chega no desfecho complicado da silicose. A depressão do sistema nervoso, do sistema respiratório, desculpa, e posteriormente a morte é o desfecho mais grave do problema que está sendo abordado. A sílica é encontrada em diversos materiais, principalmente em rochas, sob a forma de dióxido de silício, como já foi mencionado anteriormente na nossa introdução. Por essa razão, os profissionais envolvidos com o manuseio do quartzo estão entre os principais acometidos por essa doença. A pneumoconiose é uma doença ocupacional e evitável, como já foi mencionado, e ela é evitável através do uso dos seus EPIs. A silicose crônica simples, ela cursa habitualmente com dispneia, de esforço progressivo, tosse crônica. Inicialmente, ela vem
se apresentando com uma tosse seca e, posteriormente, com expectoração. A silicose crônica complicada, ela está associada à sintomatologia mais grave do quadro. Os autores eles corroboram ao afirmar que a evolução da doença ela acontece através da inalação da poeira de sílica, que causa inflamação com presença de lesões nodulares nas vias aéreas inferiores dos pacientes acometidos a longo prazo por essa doença ocupacional. E ela acomete formando nodulações e formação de tecido cicatricial nos pulmões. Os estudos ele têm apontado que as opacidades maiores, elas também são conhecidas como fibrose, que são avaliadas por meio dos exames de imagem, ela é do tipo caráter maciça e progressiva e tem predominância no lobo superior do pulmão. E ela varia quanto ao formato. No que se diz respeito ao diagnóstico e função pulmonar, os questionários de saúde e exposição são os principais métodos para a vigilância respiratória dos trabalhadores expostos. Embora tenha sido relatado que a radiografia do tórax, ela, no nosso estudo, ela não pode detectar com segurança doenças pulmonares ocupacionais, que por muitas das vezes o indivíduo ele tem a doença, mas o exame de imagem não mostra, ela ainda é recomendado o diagnóstico de silicose por meio do sistema de classificação da Organização Internacional do Trabalho. É por meio do tempo de ocupação daquele indivíduo a determinada material de trabalho que ele está sendo exposto a longo prazo. As características radiográficas elas podem desenvolver inicialmente muitos anos após o término da exposição. Por isso que, como já foi mencionado, às vezes não dá positivo o exame com formações fibrocíticas ou nodulares nesse exame de imagem. Porque, às vezes, o indivíduo ele só acaba tendo esse problema de saúde depois de muito tempo após a exposição. Às vezes, o indivíduo ele está mais nem trabalhando naquele setor e, por muito tempo depois, por muitos anos depois, ele vem apresentar essas lesões que, às vezes, o médico que está investigando aquele problema de saúde, se o indivíduo ele não mencionar que trabalhou por muito tempo nessas indústrias que estavam expostas a esses materiais, como a sílica, o médico ele não vai correlacionar a sua doença no momento atual com o problema que ele foi exposto anteriormente. A doença ela não apresenta cura e, para evitá-la, deve ser métodos preventivos, como equipamentos de proteção individual, além de orientações para a diminuição do tempo de exposição àquele material que o indivíduo está sendo exposto. Os estudos eles citam que não existe tratamento eficaz para a silicose. Dessa forma, por meio dos nossos estudos, ao avaliar na nossa tabela, o objetivo principal, a amostra de intervenções e os resultados principais, que foram os desfechos que foram encontrados por meio do estudo, avaliou-se que, diante do exposto, por diversos autores, que foram apresentados na nossa tabela, foi observado que os impactos da infecção por silicose ela é grave e ela cursa com um quadro mais grave ainda quando ela é associada ao quadro complicado do problema. A depressão do sistema respiratório posteriormente e a morte é o desfecho mais letal desse problema. A respeito das variáveis, observou-se que em todos os estudos envolvidos, por meio da correlação dos autores, os indivíduos do sexo masculino são mais acometidos e a idade ela não é um fator dominante para o surgimento da doença, dado que existe uma grande variação dos índices de pacientes para o desfecho. O território também ele não inclui e não influi, pois os trabalhadores eles são de nacionalidades diferentes. Às vezes é um trabalhador que vem do sul do país ou do norte do país, que vem para trabalhar em uma determinada localização, por exemplo, no centro-norte do país, está sendo exposto àquele material. Então, a localidade que o indivíduo ele vem, ela não influi. A silicose crônica ela é complicada, ela está associada à sintomatologia mais grave, como já foi mencionado. Os autores eles corroboram ao afirmar que a evolução da doença ela acontece através da inalação da poeira sílica. Todos os autores eles corroboram com essa informação. Eles corroboram também, relatando que a causa da inflamação com a presença de lesões nodulares nas vias aéreas inferiores são um desfecho para a exposição crônica complicada desses pacientes. Depois disso, acontece a formação de tecido cicatricial nos pulmões. O mesmo estudo que mencionou essa informação, ele aponta que a inalação de poeira contendo sílica ela está associada a um desfecho de consequências, na qual podem ser citados por doença pulmonar obstrutiva crônica
câncer de pulmão, insuficiência renal e aumento do risco de tuberculose pulmonar, de doenças de colágeno. Dessa forma, foi observado também que os estudos eles apontam que as opacidades maiores, ela também conhecida como fibrose maciça e progressiva, ela tem predominância no lobo superior e que varia de acordo com o formato da doença e de o tempo que o indivíduo está sendo exposto, que ele foi exposto àquele material. No que diz respeito ao diagnóstico, a função pulmonar e questionários de saúde e exposição são os principais métodos para a vigilância respiratória dos trabalhadores que foram expostos para investigar se esse indivíduo está tendo sequelas em relação à exposição acílica. No entanto, esses métodos eles não podem detectar a doença, mas eles podem correlacionar que o indivíduo ele teve exposto àquele problema ou não, de acordo com a história clínica que o paciente vem apresentando. Nos casos mais avançados de fibrose ou na presença de enfisema, a importante redução da capacidade da função pulmonar. Pode passar. Bom, agora para concluir o nosso trabalho, diante do que foi exposto, é nítido, né, a seriedade da silicose e suas representações na vida dos indivíduos afetados por essa doença. Além disso, como já foi dito, as lesões causadas pela sílica ocorrem uma cicatrização, uma fibrose no tecido pulmonar, causando uma perda da funcionalidade do órgão. Inclusive, a gravidade dessa lesão irreversível depende do tempo de exposição ao material nocivo, então são diretamente proporcionais. Infelizmente, a gente ainda não dispôs de um tratamento eficaz para a silicose, e as altas taxas de mortalidade e incapacitação para o trabalho são preocupantes. Então, nesse sentido, é fundamental que continuemos investindo em estudos experimentais e clínicos, buscando sempre aprofundar a compreensão da fisiopatologia da silicose, e desenvolvendo abordagens terapêuticas mais efetivas. Além disso, deve-se também intensificar as ações de promoção à saúde e informação para a população, visando a prevenção da silicose. Os profissionais da área da saúde têm um papel fundamental nessa disseminação de conhecimento, conscientizando as pessoas sobre os riscos e adotando medidas preventivas no ambiente de trabalho. É muito importante, é imprescindível também que as leis existentes sejam rigorosamente cumpridas, garantindo a proteção desses trabalhadores e contribuindo para a redução da incidência da doença. Então, diante dos desafios apresentados pela silicose, é necessário investimento em pesquisa, educação e cumprimento de leis, com o objetivo de diminuir a incidência dessa doença e melhorar a qualidade de vida daqueles que já foram afetados por ela. Muito obrigado a todos pela atenção. Essas são as referências do nosso trabalho, quem quiser acessar. E, mais uma vez, agradecemos a todos pela presença, de estar aqui avaliando o nosso trabalho e que podemos se atentar a esse problema grave de saúde que pode acometer todos os trabalhadores. Um obrigado a todos.